Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de secção dos condutores. Na aula passada a gente aprendeu sobre o cálculo correto para o dimensionamento dos cabos na qual se deseja ligar um determinado tipo de equipamentos. E aprendemos através da fórmula, mas só que não se resume só basicamente em saber a secção correta. Existem também alguns fatores que podem alterar esse valor. E nesses requisitos, realmente a gente precisa levar em consideração porque pode afetar drasticamente a eficiência do meu condutor. É por isso que na aula de hoje vamos falar a respeito dos fatores de redução, que seria a segunda parte da aula. Então nós que já aprendemos a primeira parte, a partir da corrente do equipamento, a gente dimensiona o cabo correto. Porém, na aula de hoje, a gente vai perceber que eu posso ter que acrescentar uma secção maior para esse cabo, dependendo das condições em que ele possa se enquadrar. Então, a NBR 5410, ela estabelece alguns fatores, certo? Que pode determinar a eficiência que pode interferir na eficiência dos condutores. Um deles, uns fatores, é a questão da temperatura. Bem, pessoal, na NBR 5410, na tabela de número 40, ela te traz a respeito desses fatores de correção. E é o seguinte, ela também define que os fatores que vão determinar a variação ou a queda da eficiência desses condutores é acima de 30 graus. Toda situação que for uma temperatura, por exemplo, aqui no Ceará, geralmente a temperatura fica em torno de 30, mas já em situações que chega até mais do que isso, chega a 37, 38, e tem lugares que chega até 40 graus, isso é a temperatura ambiente. Então essa temperatura ambiente, ela interfere na eficiência dos meus condutores. Se eu for instalar em um ambiente em que a temperatura ela não atinja ou não ultrapasse os 30 graus, então não tem nenhum problema e não preciso me preocupar em aplicar esse fator de redução. Porém, passou de 30 graus, a norma pede para você aplicar esse fator. Porém, existe uma variável. Essa questão de temperatura ambiente, ela só vale para superfícies, certo? Na parte de parede ou no teto, enfim. Mas na parte subterrânea, acima de 20 graus. Se eu for fazer uma instalação e tiver que passar esse condutor pelo chão, se a temperatura for acima de 20 graus, eu também tenho que aplicar o fator de redução. Então temos aqui uma tabela, certo? Essa tabela ela define quais são os fatores de redução de eficiência dos condutores. Ela é a tabela de número 40, caso você queira procurar na NBR 5410, e a tabela de número 40. Lá tem ela completinha, só trouxe aqui os principais pontos. E ela diz o seguinte, que a partir de 35 graus, eu já vou começar a ter uma perca, certo? Eu só vou poder utilizar em 94% da eficiência desse condutor. E por aí vai, 40% também vou perder, ou 40 graus Celsius, eu vou perder aí, eu só vou poder utilizar 87% de eficiência desse condutor. Se for 55 graus, por exemplo, eu vou perder quase a metade. Então, dependendo da situação, mas professor, sei lá, eu acho que não tem ambientes com essa temperatura, tão quente assim. Mas, na verdade, gente, não é só a temperatura ambiente, não é só eu olhar, sei lá, a previsão do tempo e ver qual é a temperatura de hoje. Não é bem assim, porque existem situações, fatores que podem determinar a elevação dessa temperatura. Sei lá, se for ambientes próximo deixa eu ver aqui, uma situação muito comum, pessoas que têm forno em casa, que faz aquele negócio de fogão a lenha, então aquele ambiente, se não for bem ventilado, aquela região onde está esse forno, ele vai elevar a temperatura daquele ambiente. Então são fatores que realmente podem te gerar realmente um cálculo mais detalhado sobre o equipamento que você possa ligar ali. E sei lá, se tem pouca ventilação nesse ambiente. Então são fatores realmente que você tem que ter certeza realmente qual é a temperatura ambiente daquele lugar. Mas e como é que eu faço para medir? Você vai ter que ter um equipamento para medir a temperatura. Hoje eles são baratos e já existe também multímetros que você compra que ele já tem esse medidor de temperatura inserido neles.
Então, realmente, nós eletricistas temos que nos preparar também para esses fatores da natureza. Por incrível que pareça, os equipamentos elétricos, certo? Eles também geram esse aquecimento, essa elevação da temperatura. Então, que nem o caso que foi citado aqui, um ambiente onde tem muitas máquinas, motores, então a temperatura ambiente realmente ela vai se elevar bastante. Então, se não for um local onde tenha uma boa ventilação, com certeza a temperatura vai chegar a 45, 50 graus aí. E aí, geralmente, esses equipamentos, eles não precisam que esteja um ambiente frio. Pelo contrário, existem equipamentos que se você for trabalhar, se você for realmente querer que ele trabalhe na eficiência melhor, ele aquecido é bom. Então mas aí os cabos ele realmente não suporta tanto e a corrente ela tende também a sofrer uma degradação. É como se quanto mais quente o ambiente, esse aquecimento eu vou gerando uma certa resistência para o meu condutor. Então, pessoal, por isso a importância de eu aplicar esse fator de redução, devido quanto mais quente, mais resistência eu vou ter no transporte dessa tensão, né, nessa velocidade da minha corrente, que no caso a resistência ela vai interferir diretamente na minha corrente. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistência do cabo, então vai ser realmente menor a minha eficiência. Por isso que é muito bom a gente realmente analisar a questão do fator de redução com relação à temperatura. Mas, professor, e se for frio? Mas se for frio? Não, se for frio eu vou ter um ganho. Então, realmente, quanto mais frio eu vou ter realmente um ganho. Eles realmente são inversamente proporcionais. Até 30 graus é o ponto zero, não vai interferir nada. Mas abaixo de 25 graus, 20 graus, 18 graus, aí não, aí eu vou ter realmente um ganho de eficiência. Engraçado, né? Pois bem, mas para nós o que interessa é as reduções, principalmente porque moramos no Ceará. Quem mora lá no sul, nesses cantos assim, realmente tem que se preocupar, não se preocupa tanto talvez com esses cálculos, mas para nós realmente é bastante sugestivo. Temos aí então fatores de ambientes externos, assim, de paredes e teto, seja eles embutidos na parede, sejam eles numa calha que fica assim, mais que se estiver aglomerado, se estiverem juntos, realmente já tem que fazer esse fator. Então, onde ele estiver. Aí temos aqui o segundo ponto que eu falei para vocês, que são as linhas subterrâneas. Já tem um perca a partir de 25 graus, enquanto na outra eu só vou ter perca. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui deixa eu ver aqui, não subterrâneos, em ambientes externos. Não foi subterrâneo, você pode ver aqui, ó. Eu já vou ter perca em 35 graus, certo? No outro, 25 graus, certo? Vocês estão percebendo aí? Então, a partir de 25 graus, seria para ambientes subterrâneos, ou seja, de 35 graus está aqui na terceira linhazinha aqui, ó. Eu já vou ter um fator de redução bem maior se for ambiente subterrâneo. Voltando aqui, se não for subterrâneo, 35 graus eu vou perder apenas 6%, 0,94. Agora, se for subterrâneo, se for por baixo do chão, ó, já vai ter uma eficiência aí, já vou perder muito mais, certo? Já vou perder aí 16%. Eu acho que ficou bem claro para vocês, gente. Então, se for por baixo do chão, lembre-se que a situação muda, tá bom? Por isso que vocês for olhar aqui nas linhas não subterrâneas, eu botei na primeira linha a parte onde se inicia o fator de redução. Ou seja, nas linhas subterrâneas, eu não considero até 20 graus. 20 graus é o ponto zero. A partir daí, de 25 graus, já vou ter perca na minha eficiência dos meus condutores. Ok? Então, deixa eu ver aqui, agora vamos aplicar o fator de redução. Já aprendi a parte da temperatura e agora vou aprender um outro ponto, um outro fator de redução. Vixe, professor, tem outra ainda existe outra situação ainda que eu posso ainda diminuir a eficiência do meu condutor. Seria a parte do agrupamento dos cabos, né? O meu feixe, né? A quantidade de cabos que eu estou passando pelo mesmo eletroduto, pela mesma eletrocalha e por aí vai. Então, todos os cabos que eu tiver
que eu estiver passando, essa quantidade de cabos, se for em excesso, ela pode também interferir na minha eficiência e eu ter que realmente elevar a secção do meu condutor. Então temos aqui, eu coloquei aqui só a parte do 4 para frente, apesar de que na NBR 5410, só um condutor, só um, é que ele realmente não vai ter perca na sua eficiência, mas a partir do 2 já tem uma perca, um terceiro, mas só que são percas não tão significativas. Então deixa aqui a partir do 4, para a gente também não ficar tão cansativo e mostrar toda a tabela, e acredito que vocês entenderam realmente a situação. Qualquer dúvida, essa aqui é a tabela de número 42 da NBR 5410. Só ir lá. É importante que vocês tenham isso em mão, certo? É um PDFzinho. Ele é maneiro, dá para ter em qualquer celular, qualquer computador. E a nossa fonte de pesquisa, a NBR 5410, é o manual do eletricista. Tudo que você precisa para se certificar de como você fazer de maneira correta, está lá na norma, certo? É um pouco complicado no começo, mas depois você começa a se familiarizar e vai-se embora e fica show de bola. Nós temos aqui o fator de redução a partir dos eletrodutos, certo? Então, antigamente as pessoas diziam que a partir do terceiro até 3 cabos não se acrescentava fator de redução, mas isso foi modificado, tá bom? Por isso que talvez em alguns slides, algumas aulas que você for ver, eles não têm o terceiro até 3, ele diz que é isento. Mas a NBR 5410 atualizada, ela se atualizou e percebeu que também existe uma perca. Então, a partir de 2 cabos já tem perca, certo? Mas eu coloquei aqui a partir de 4 cabos. Então, se eu vou agrupar 4 cabos, eu também já vou ter uma perca maior na minha eficiência dos condutores. Mas por que, professor? Porque toda a condução de corrente elétrica ela também gera um aquecimento. E esse aquecimento ele vai transmitir de um cabo para o outro. Então, por isso, quanto mais cabos agrupados, maior vai ser essa elevação da corrente. Por isso que eu preciso também me atentar para isso. Mas, professor, os cabos esquentam, conforme for a elevação dessa corrente elétrica nesse condutor, a temperatura também vai se elevar. Se o cabo for subdimensionado, com certeza essa temperatura será muito maior. Mas todo cabo ele tem uma corrente prevista que é suportável, ele vai aquecer, mas não vai aquecer tanto. Porém, se eu agrupo muitos cabos ali, essa troca de temperatura entre eles pode realmente prejudicar a eficiência dos condutores. Por isso que é importante eu evitar estressar minha rede com muitos cabos. E isso realmente vai interferir na minha eficiência. Então a NBR 5410 diz que a partir de 4 cabos, por exemplo, eu já vou ter uma perca aí de 35% da eficiência dos meus condutores. Só vou poder utilizar aí 65% da eficiência desses condutores. E por aí vai. A partir de 9 cabos, eu já vou ter aí 50% de perca. E por aí vai. Então, se vocês realmente, quando for fazer um projeto elétrico, vocês não tenham pena de colocar circuitos individualizados e os seus eletrodutos também. Às vezes a gente faz a distribuição dos circuitos, bota lá um disjuntor para as tomadas, um disjuntor para a cozinha e outro para a iluminação, mas a gente também não pode esquecer de também colocar também uma quantidade a mais de eletrodutos, né? Especificar esse eletroduto para esse circuito e por aí vai. Porque se eu botar só um eletroduto e colocar esses cabos para ir pelo único eletroduto, então eu vou ter mais dor de cabeça por conta dessa cálculo de redução. Então por isso que é importante a gente realmente não ter pena de gastar em eletroduto se tratando de parte de instalações elétricas prediais. Ok? Então, está aqui o fator de redução. Se vocês quiserem ver um pouco mais, lembre da tabela 42 da NBR 5410. Então, já aprendemos a parte que tem perca, que é a parte de temperatura, e a parte da quantidade de cabos agrupados, né? No mesmo eletroduto, seja eletrocalho, enfim. Então, tudo junto tem perca. Agora, vamos aprender um pouco como aplicar esse fator de redução. Como é que é feito esse cálculo? Eu vou pegar a minha corrente elétrica do meu equipamento e vou dividir pelo meu fator de redução. Parece ser bem simples.
E realmente não há muito segredo aqui. Agora, se houver fatores de redução, por exemplo, tanto de temperatura, como fatores de redução de agrupamento de cabos, aí eu vou pegar o meu fator de redução de temperatura, sei lá, 40 graus, por exemplo, e vai estar lá 6 cabos. Então, eu vou pegar esse fator de redução, eu vou lá, é 40 graus, eu volto lá. Deixa eu só apagar aqui, gente, pra você não se confundir. Digamos que o meu fator de redução é 40 graus, então eu tenho lá 0,87 de eficiência desse condutor. E for 6 cabos, eu vou na outra tabelinha, vixe, agora eu tenho, ó, 57. Então eu vou multiplicar os 87 vezes os 57, ok? E aí, com esse resultado, eu vou chegar ao meu fator. Deixa eu ver aqui uma nova tabelinhazinha aqui. Então, vou para o primeiro exemplo, depois a gente vai para o segundo exemplo para vocês entenderem. O primeiro exemplo é o seguinte. Diz que eu pego a minha corrente e divido pelo meu fator de redução. Então, vamos primeiro explicar essa partezinha aqui e depois a gente vai para a segunda, que tende a ser um pouco mais complicada, mas não é. Nós temos aqui um exemplo, certo? Um equipamento com corrente elétrica de 20 amperes. E aí, eu levei em consideração apenas a questão da temperatura ambiente. Mediu, deu 40 graus Celsius. Então, agora é só eu pegar e dividir os 20 pelo 0,87. Para quem tem dificuldade de dividir, é só lembrar de pegar número fracionário e transformar todos em números inteiros. Por isso que eu multipliquei por 100. Porém, se eu multiplicar um tem que multiplicar o outro. Por isso que eu multipliquei os dois e ficou assim, ó. Agora, em vez de ser 20, vai ser 2.000. Em vez de ser 0,87, vai ser 87. Essa é uma regrinha, para quem já trabalha com matemática sabe que realmente essa regra é comum. Quando eu vou dividir número inteiro para número fracionário, tem que lembrar de deixar todo mundo inteiro. Essa é a regrinha, tá bom? Por isso que tem esse 100 aí. Professor, de onde veio esse 100? Esse 100, gente, é porque é o seguinte. Aqui, se você for analisar, ó, eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. Então, coloco o número 1 e quantas casas decimais depois da vírgula eu tiver a quantidade de números, eu vou só acrescentar 0. Por isso que virou 100, certo? Coloco o número 1 e vou acrescentando aqui depois da vírgula, tem o número 8 e tem o número 7. Então, tem 2 casas decimais. Então, se eu multiplicar 0,87 por 100, vai dar 87. Só que eu não posso só multiplicar só esse número fracionário, porque senão vai dar um cálculo incorreto. Então, é melhor que realmente calcule logo os dois. O 20 é um número inteiro, porém, como ele está nessa equação matemática, eu também tenho que multiplicar ele pelo mesmo valor. Por isso que tanto o 20 como o 0,87 foi multiplicado por 100. Mas é o 100 porque aqui tem 2 dígitos depois da vírgula. Eu acredito que vocês realmente são muito bons de matemática e não vão se enganchar nisso. Só para tirar a dúvida de vocês. Então, aqui, dando continuidade, a gente dividiu aqui 20 por 0,87, multiplicamos, fator para deixar todo mundo inteiro, ficou 87 dividido para 2.000. Então, todo mundo sabe que 87 não dá para 20, então a gente vai colocar mais um dígito, fica 200 para 87, que dá 2. Que voltando multiplicando dá 174. Eu vou ser bem mais rápido por causa do tempo e não cansar vocês. Então, agora, eu vou diminuir 174. 200 menos 174 dá 26. Baixo outro zero. Esse zero aqui, vem para cá. E agora tenho 260 dividido por 87. Se eu multiplicar por 3, dá 261. Então, não dá. Então, vai ser realmente por 2 novamente. Vou multiplicar, vai dar 174. De novo. Vai sobrar agora 86. E aí agora eu tenho 86 para concluir. Como 86 não dá para 87, então eu coloco uma vírgula e um zero do lado, e aí eu vou chegar a um valor 9. Daqui para frente vai dar números que não vai ter tanta relevância. Então, resumindo, eu vou ter uma elevação da minha corrente. Se eu tenho uma corrente elétrica, deixa eu ver se eu tenho uma tela branca aqui. Se eu tenho uma corrente elétrica de 20 amperes, mas em uma temperatura ambiente de 40 graus Celsius, eu agora vou ter uma elevação da minha temperatura que é de 20
22,9 amperes, certo? Ó, para vocês entenderem aqui, de 20 graus, o mesmo equipamento, mas o desgaste elétrico do meu condutor ele vai sofrer um desgaste devido à temperatura de 22,9 amperes. Esqueci de colocar o azinho aqui, mas me perdoe, tá aí. Entenderam? Então aí se eu tenho um cabo que ele suporta até 23 amperes, show de bola, eu continuo com ele. Porém, se for uma situação que de 20, o meu fator de redução ele eleva essa minha corrente, então realmente é a hora de eu botar um condutor maior. Vamos para o segundo caso. Peguei os mesmos 20 amperes, os mesmos condutores, mas agora coloquei uma situação um pouco diferenciada. A minha temperatura ambiente é apenas de 35 graus. Eu tenho agora 6 cabos junto, mesmo eletroduto, e uma temperatura ambiente de 6 graus. Mas nesse equipamento específico, ele vai trabalhar com uma corrente nominal de 20 amperes. E agora, como é que a gente faz? Muito simples. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Eu vou aplicar essa regrinha matemática. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. Depois eu vou dividir pela minha corrente. Então, eu multipliquei 0,94 vezes 0,57. O resultado deu 0,53. Lembrando que os demais dígitos, 58, por exemplo, você não considera, basta os dois últimos dígitos depois da vírgula nessa situação. Então, em um ambiente em que eu tenho um fator de temperatura de 35 graus e com 6 cabos juntos, então 6 cabos eu vou ter a perca de 0,57, lá na tabelinha diz isso, e um fator de redução de 0,94, que é o primeiro ponto de perca de eficiência dos meus condutores. Então esse 0,94 aqui é o fator temperatura e esse 0,57 aqui é o fator de agrupamento dos cabos, ok? Então nós temos aqui agora, multiplicando isso, chegou nesse valor, 0,57, e agora é só aplicar a formulazinha. 20 dividido por 0,53, como eu já ensinei para vocês antes, vai chegar um resultado de 37 amperes a mesma corrente. Então a gente percebeu que a mesma corrente a mesma corrente de um equipamento em situações diferentes, eu tendo a ter uma perca na minha eficiência. Por isso, eu preciso elevar agora um cabo que suporte até 37,7 amperes. E aí, se era um cabo de 2,5, um cabo de 2,5 ele suporta até 22 amperes. Mas agora eu preciso colocar um cabo aí de 4 ou 6 milímetros, conforme for o meu resultado. Então, vai encarecer um pouco mais realmente a minha instalação, porém, eu preciso aplicar isso para que eu tenha uma melhor eficiência dos meus condutores. Então, era só isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e vamos às práticas, ver se vocês realmente aprenderam. Valeu!